Bem, aí é a nossa matéria de hoje, tá? Então a gente vai fazer uma revisão, essa semana é mais para revisão, tá? Tanto o nosso PET também, ele é voltado para isso, né, para revisão do que vocês estudaram no ano passado, no nono ano. Então, a primeira revisão que nós vamos fazer é relacionada aí à Primeira República, que é de 1889 a 1930. Vocês estudaram isso no início do ano passado, né? Ou comigo, eu não lembro se eu cheguei a explicar essa matéria, mas com certeza teve no PET, tá? Então vamos lá. A Primeira República, né, que é o período que vai de 1889 a 1930. O que veio aí antes dessa Primeira República? Antes da Primeira República, o Brasil viveu sobre o Império, né? Era aquele período imperial que foi governado por Dom Pedro I, depois foi governado pelos regentes e depois governado pelo Dom Pedro II, até 1889, quando vai ocorrer a proclamação da República, né? Dia 15 de novembro, né? Proclamação da República. Então, para a gente poder entender um pouquinho como que se chegou a essa proclamação da República, né? Como que se houve, né, a movimentação das forças dominantes do país, nós temos que entender um pouquinho esses antecedentes aí. Tá? O primeiro antecedente, né, que influenciou a proclamação da República foi o chamado Manifesto Republicano. O que foi esse Manifesto Republicano? Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui para aparecer melhor. Vamos ver aqui se um azul aparece melhor. Mais ou menos. Foi esse Manifesto Republicano aí. Um grupo de fazendeiros, da classe média, da classe dominante brasileira, fizeram um manifesto pedindo que o Brasil se tornasse uma república, né, que se proclamasse a república no Brasil, que acabasse com o império e proclamasse a república. Eles defendiam, então, o que a gente chama de federalismo, tá? Ou seja, os estados, as províncias que existiam no Brasil, elas tornarem-se mais independentes, mais autônomas, tá? Não receberem uma influência e decisões apenas do governo central, né, que era o imperador. Então, essa classe média brasileira, né, essa classe média e também muitos fazendeiros, né, as pessoas da classe alta, né, da elite brasileira, defendiam isso, defendiam uma maior autonomia das províncias em relação ao governo central, e principalmente ao governo português, porque apesar do Brasil estar independente de Portugal, o Brasil, independente politicamente, o Brasil ainda dependia muito economicamente dos portugueses. Então, essa elite brasileira, ela queria essa independência geral do Brasil, né, tanto política quanto econômica, em relação a Portugal. Tá? A frase que se dizia, né, dentro de uma coisa que a gente chama de doutrina Monroe, era América para os americanos. Né? Os brasileiros, né, tanto os brasileiros quanto os americanos, né, os estadunidenses, eles defendiam isso, que a América deveria ser para os americanos. Isso aí é dentro de uma doutrina norte-americana que é chamada de doutrina Monroe, tá? Que é a América para os americanos. Outro antecedente foi a questão religiosa, porque o que mantinha, né, o imperador no poder eram três grupos sociais brasileiros: os religiosos, né, a religião católica, o exército, tá? Eram dois grupos que eram apoio do governo, e a elite escravocrata, né, aquela elite detentora de escravos, né, a elite rica, né, a elite que possuía escravos. Então, a
religião, o exército e a elite brasileira mantinha o imperador, né? Mantinha o Brasil império. Então, aos poucos, esse apoio vai acabando. Tanto a religião, quanto a elite, quanto o exército, vai tirar o apoio do imperador. E isso faz com que o imperador vá cair. Então, o primeiro aqui, né, desses antecedentes aí, é a questão religiosa, que é o beneplácito e padroado. O que é o beneplácito? O que é essa palavrinha aqui, ó, beneplácito? Nesse período, quando o Papa criava novas regras para a religião, tá? A gente chama de bula. Tá? Então, quando o Papa criava uma determinada bula com regras, com determinações religiosas, o imperador tinha o direito ou não de aceitar essa imposição da religião católica. E o que vai ocorrer? Nesse período, o Papa ele vai acabar com essa decisão do imperador. O imperador não tinha mais o direito de acatar ou não a bula, acatar ou não as novas regras. Então, isso causou um conflito entre o imperador brasileiro, né, Dom Pedro II, e a religião católica, porque antes ele tinha esse poder, né, de acatar ou não, e a partir desse momento ele já não tem mais, né, a igreja corta esse poder do imperador. Então vai haver um conflito aí. O padroado, o que era o padroado? O imperador também tinha o direito de escolher determinados bispos para determinadas dioceses. Então, quem escolhia o bispo para ser, né, o chefe da igreja em determinada região era o imperador. A Igreja Católica também vai cortar esse direito do imperador de escolher os bispos para determinadas dioceses. Isso vai causar também esse conflito. Então, aos poucos, o conflito entre o bispo e a religião vai aumentando até que a religião católica tira o apoio do imperador, né? O imperador passa a não ter mais apoio da religião. A outra questão é a questão militar. Tá? Então, nós vimos aqui, ó, manifesto republicano, a questão religiosa, agora aqui a questão militar. Atrito entre o exército e o imperador. O Brasil já havia entrado em uma guerra, né, a Guerra do Paraguai, e o Brasil saiu vitorioso, né? Vocês já estudaram sobre a Guerra do Paraguai, lá no 8º ano. Então, o Brasil ele sai vitorioso da Guerra do Paraguai. O Brasil massacra, né, até mesmo o Paraguai. E o Exército Brasileiro, então, com essa vitória, começa a exigir do imperador maior participação na política. Tá? Começa a exigir mais poder. O Exército, então, vai entrar em conflito de interesses com o imperador. Tá? Então, vai haver aí esse conflito de interesses. Tá? O Exército vai buscar mais poder. Além disso, o Exército também começa a lutar pela abolição da escravidão. Por quê? A maior parte dos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai eram escravos. Tá? Os fazendeiros, né, ao ver que os seus filhos deveriam servir o quartel para ir lutar na Guerra do Paraguai, vão sugerir a troca dos filhos por escravos. Então, o Exército Brasileiro era formado, em boa parte, por escravos e por ex-escravos, que não conseguiam trabalho em outros lugares, preferiam, então, servir ao Exército Brasileiro. Então, a questão militar, ela vai envolver o quê? Um atrito entre o Exército e o imperador. Tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Exército começa a buscar... Guerra Mundial não. Logo após a Guerra do Paraguai, o Exército começa a buscar aí mais poder, né? E a lutar aí pela abolição da escravidão.
Então, isso causa esse atrito entre o imperador e o exército. É mais um apoio que o imperador vai perder. Então, ele já havia perdido o apoio da religião, né, da Igreja Católica. Agora ele acaba perdendo o apoio dos militares, né, principalmente do Exército Brasileiro. E, por fim, a questão escravista. O que foi a questão escravista? O fim da escravidão. Em 1888, né, 13 de maio de 1888, foi decretado pela princesa Isabel, né, todo mundo sabe a história, que havia acabado a escravidão no Brasil. Tá? Mesmo apesar da gente saber que a escravidão já quase não existia, que era muito pequeno nesse período, mas a princesa Isabel assinou a lei em que determinava o fim da escravidão no Brasil. Quando existe esse fim da escravidão, aquela elite brasileira que ainda apoiava o imperador, porque ele mantinha a escravidão, passou a ver a necessidade de não ter mais esse apoio. Porque a única função do imperador para a elite brasileira é que ele mantinha o privilégio dessa elite, como, por exemplo, a escravidão. Como acabou, né, o império acabou com a escravidão, a elite percebeu o quê? Então a gente não precisa mais do imperador, né? Já que ele não nos favorece, já que ele não nos privilegia mais, vamos tirar ele do poder. Tá? Então aí acaba o período imperial, né? A elite brasileira vai tirar junto, né? Vai juntar com a religião, com a Igreja Católica, com os militares, e eles vão destronar, né? Eles vão tirar Dom Pedro II do trono brasileiro. E assim proclama-se a República no país. Tá? Proclamação da República, então, dia 15/11 de 1889. A primeira república no Brasil, então. Vamos ver esse mapinha aí, né? Esse mapa mental que a gente fez aí. Os períodos. A primeira república ela é dividida em 2 períodos. Vai de 1889 a 1894, que a gente chama de República da Espada. República da Espada por quê? Nesse período, quem governou o Brasil foram os militares. Então, com o governo dos militares, né, a espada era o símbolo do exército, a gente chama de República da Espada, tá? Que vai de 1889 a 1894. Depois vem esse período que a gente vai chamar de República Oligárquica, que vai de 1894 a... tem um errinho aí, tá, gente? Desculpa aí. É de 1894 a 1830. Eu coloquei aí 1821. Foi erro de digitação aqui. Tá? Então, é de 1894 a 1830. As práticas políticas da Primeira República. Tá? Então, a gente vai depois vamos estudar essas partes aí mais separadamente. As práticas políticas. Primeiro, ocorria a chamada política dos governadores, a política do café com leite, o coronelismo, né, uma palavra que a gente ouve muito, e clientelismo. Então, essas práticas duraram aí todo esse período, né, essas trocas de favores que existiam durante a Primeira República, vai durar nesse período de 1894 a 1930. Durante esse período que nós vamos ter também a primeira Constituição, criada em 1891, né, a primeira Constituição republicana. Já havia outras constituições, né, anteriores aí, 1824, por exemplo, mas em 1891 nós vamos ter aí a criação de uma nova Constituição para o Brasil, né, uma Constituição que favorecia o federalismo. Ocorreram muitas revoltas durante esse período, né, de 1889 a 1930, revolta da Armada, Revolução Federalista,
Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Movimento Operário, foram algumas das revoltas que ocorreram, né, nesse período aí da Primeira República. Vai ocorrer no Brasil também uma grande modernização e urbanismo, porque o Brasil vai passar a se industrializar, e com essa industrialização vai haver a necessidade de modernizar as cidades, né? Vai ter que urbanizar as cidades, que antes eram praticamente vilas, né? Essas vilas vão começar a receber pessoas que vão vindo do campo, né? Porque com a libertação dos escravos, com a chegada dos imigrantes, muitas pessoas vão passar a morar nas vilas, e essas vilas vão crescendo desordenadamente. E isso vai haver a necessidade de se modernizar as cidades, né? De urbanizar as cidades. Em 1922, vai ocorrer a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma semana muito importante para a história do Brasil, porque foi onde os artistas brasileiros começaram a lutar contra o estrangeirismo, né? Lutar contra a cultura estrangeira que dominava o Brasil. Então, essa Semana de Arte Moderna vai ser um divisor aí na arte brasileira, nos livros, né, os escritores brasileiros. Então, a Semana de Arte Moderna é um divisor na arte brasileira. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a República da Espada, né, que vai de 1889 a 1894. No início, né, com a proclamação da República, o primeiro presidente brasileiro chamado, né, foi o Deodoro da Fonseca, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, como ele foi o primeiro presidente brasileiro no período republicano, ele tinha que fazer várias reformas. Tá? O Brasil era um país de império que passa a ser um país republicano. Então, precisava de órgãos estatais para poder governar o país, precisava criar instituições, e, além disso, ele enfrentava uma crise financeira, né, uma grave crise financeira pela qual o Brasil passava. Foi o Deodoro da Fonseca que criou, né, a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição brasileira defendia, né, ou estava na Constituição brasileira, alguns pontos importantes para o país. O federalismo, né, que é o que eu já expliquei, a autonomia das províncias, né, antes o que nós chamamos hoje de estados, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, eles eram chamados de províncias. Então, na primeira Constituição, o Brasil vai aderir ao federalismo, que é uma maior autonomia para as províncias. Então, as províncias, elas passaram a ter poder, né, poder de decidir a respeito do futuro de cada uma delas. Mas é lógico, sempre não desrespeitando a Constituição. Nessa primeira Constituição também foram criados os três poderes. Tá? Hoje em dia a gente não tem três poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, essa forma de governo que existe no Brasil, em que temos três poderes, foi criado lá na Constituição. Isso não é novidade, tá? Já existia em outros lugares no mundo, foi criado lá pelos iluministas, né? Lá na França, Montesquieu. Então, essa forma de divisão de poderes, foi adotado no Brasil. O Brasil passou a ter, então, a partir desse momento, três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Alguns períodos da história do Brasil, né, recente, a partir aí da Primeira República, esses três poderes deixaram de existir, né? Foi quando houve ditaduras no Brasil. Inclusive, o próprio Deodoro da Fonseca, ele vai fechar o legislativo, né? Ele vai fechar a Câmara dos Deputados. O Estado passaria a ser laico. O que é um Estado laico?
É um Estado onde que não existe a interferência da religião. A religião não participa do Estado, tá? O governo, ele é civil, ele não pode ter preferência por nenhuma religião. O governo, o governante, ele tem que observar essa laicidade do Estado, Estado laico, tá? Não tem preferência por nenhum tipo de religião. Na primeira Constituição também surge o voto universal masculino. Olha bem, não fala feminino, né? É só masculino. As mulheres, pela primeira Constituição, não poderiam votar. As mulheres só vão votar lá depois com Getúlio Vargas. Mas até então a mulher não podia votar. E só quem podia votar eram homens maiores de 21 anos que não fossem analfabetos. Então, mulheres e analfabetos não votavam no Brasil. A primeira eleição seria indireta, ou seja, o povo, né, as pessoas que possuíam direito a voto, elas não votariam. Por quê? Porque a eleição ela é indireta. Uma das revoltas, né, chamada de Revolta da Armada, né, a primeira revolta da Armada, ocorreu durante o governo de Deodoro da Fonseca. Essa revolta da Armada foi causada pela Marinha, porque até então o Exército ele tinha mais poder, né, do que a Marinha. Então a Marinha não achava justo, né, pois todos faziam parte das Forças Armadas brasileiras, e a Marinha então vai se revoltar e vai direcionar canhões, navios e ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro da Fonseca consegue acabar com a revolta, mas sofre muita pressão, tanto da população, quanto da elite brasileira, quanto das Forças Armadas, e ele vai acabar renunciando, né? Vai deixar de ser o presidente do Brasil, e quem vai assumir era seu vice, chamado Floriano Peixoto. Então, o que nós vimos aqui? Deodoro da Fonseca, primeiro presidente brasileiro, vai renunciar, e quem vai assumir o seu vice, Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto vai reabrir o Congresso, né? Eu já havia dito que o Deodoro da Fonseca fechou o Congresso. O Floriano Peixoto reabre o Congresso, vai tabelar preços dos alimentos, né, para que os alimentos não ficassem tão caros, né, como estavam. Vai tabelar os preços dos aluguéis, né? Os aluguéis vão ter que ser mais baratos, né? Vai obrigar as pessoas proprietárias de casas a baixarem os aluguéis. E ele fazia uma política mais voltada para o povo. Tá? O Floriano Peixoto tentou ajudar as classes mais pobres do Brasil nesse período. Com isso, ele vai criar um atrito com a elite e principalmente com os generais, que vão começar a exigir a sua renúncia. Ele não vai renunciar, tá? Vai ocorrer, durante o governo Floriano Peixoto, a chamada Segunda Revolta da Armada. A Marinha, né, novamente, buscando ter poderes iguais, né, com o do Exército, a Marinha se revolta, e, porém, Floriano Peixoto consegue vencer a revolta, né, e dar privilégios também para a Marinha. Com o fim do governo, né, da República da Espada, vai começar aí a República Oligárquica, que vai de 1894 a 1830. O que foi essa República Oligárquica? É um período em que as famílias mais poderosas do Brasil estavam no poder. Tá? Então, a República Oligárquica, né, oligarquia, né, um pequeno grupo de pessoas, tá? Então, essa palavra aqui, oligarquia, significa isso, governo de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo que governou o Brasil nesse período eram as famílias mais poderosas do Brasil.
Quem que eram essas famílias mais poderosas? Principalmente os cafeicultores. Tá? O Brasil, nesse período, tinha como o principal produto de exportação o café. Então, quem era cafeicultor era a pessoa poderosa, era chamado aí de coronel, né? Então, daí que vai surgir o coronelismo. Então, o coronelismo é uma política, né? É um termo que nós usamos para definir a política que existia durante esse período da Primeira República, né? A República Oligárquica, onde os coronéis, né, que eram os proprietários de fazendas, governavam o Brasil. Esse outro termo aí, política dos governadores. Tá? Voltando aí no coronelismo. O coronelismo ele vai se fortalecer e vai ter sua força através da troca de favores. Tá? O coronel era aquela pessoa que liderava uma pequena vila, né, uma pequena cidade. Então, ele abusava do poder que possuía. E, para ele se manter ali todo poderoso, ele trocava favores. Arrumava um médico para uma pessoa, dava uma botina, arrumava um remédio. Então, ele trocava favores com as pessoas da vila ou da pequena cidade para se manter ali, né, poderoso naquela região. E com isso ele criava esse chamado voto de cabresto, né, que era aquele voto das pessoas que acompanhavam o coronel, né, aquelas pessoas que ele tinha uma certa influência e essas pessoas deviam alguma obrigação ao coronel. Junto com esse coronelismo, nós temos aí a política dos governadores, que também eram as alianças e trocas de favores. O governador, para se manter no poder, ele tinha que ter voto. E quem possuía voto? Era o coronel. Então, o governador trocava favores com o coronel trocava favores com os seus eleitores. E assim mantinha-se no poder essa estrutura, que só a elite ficava no governo, só a elite ficava no poder. Durante esse período, né, essa elite cafeicultora, ela possuía um poder muito grande, tanto que surgiu nesse período a chamada política do café com leite, ou seja, quem governava o Brasil, o presidente brasileiro, era sempre um paulista ou um mineiro, a política do café com leite. São Paulo produzia café, Minas Gerais produzia leite. Então, existia esse revezamento no poder. Ora era um paulista que estava no governo, ora um mineiro que estava no governo. Então, essa política durou aí esse período todo da Primeira República. Ela vai acabar somente em 1930, quando Getúlio Vargas vai chegar ao poder. Tá? E isso com consentimento das outras províncias, né, dos outros estados. Um ou outro estado questionava, mas a maioria, né, aceitava essa política do café com leite, esse revezamento de São Paulo com Minas Gerais. Industrialização. Tá? O Brasil, nesse período, ele vai passar a se industrializar. Quais foram os fatores que levaram a essa industrialização? Primeiro fator aí, Primeira Guerra Mundial. O Brasil comprava tudo que a gente usava aqui da Europa. Como a Europa estava em guerra, o Brasil passou a produzir, né, muita coisa que comprava dos europeus. Capitais nacionais, eu repeti aí, capitais nacionais. Os capitais nacionais eram o quê? Era o dinheiro que sobrava das vendas do café. Então, essa sobra de dinheiro, os cafeicultores, principalmente os paulistas, investiam em indústria. A disponibilidade de matéria-prima, né? O Brasil é um país onde a matéria-prima está bem disponível. Sistema de transporte e oferta de mão de obra. O Brasil tinha uma mão de obra muito grande. Tanto os ex-escravos, né, que
que haviam conseguido a libertação, como também a chegada de imigrantes no Brasil. E existia também um sistema de transporte bem estruturado, tá? Que era ligado principalmente ao café, né? A transportar café para os portos brasileiros, já que o café era o principal produto de exportação. A modernização e migração é durante esse período também que o Brasil vai começar a utilizar a luz elétrica, trens, os bondes nas principais cidades, o comércio brasileiro vai crescer, tá? E a oferta também de serviços, né? Escolas, professores, advogados, médicos, tudo isso começa a surgir neste período. A Semana de Arte Moderna, né, eu já falei, né, que foi o divisor dos artistas brasileiros, né, da arte brasileira, que começam a questionar o estrangeirismo, né, a utilização de artistas estrangeiros, onde deveríamos dar mais valor à nossa arte. As revoltas: Revolução Federalista, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina e Movimento Operário. A Revolução Federalista foi a revolução que ocorreu no sul do Brasil, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde havia uma disputa pelo poder entre civis, né, entre os republicanos e os conservadores. Tá? Uns queriam manter-se no poder, outros queriam, né, o federalismo, né, o republicanismo. Guerra de Canudos, vocês devem lembrar, aquela guerra lá do Antônio Conselheiro, no Nordeste, né? Era uma guerra entre um grupo, né, um pequeno grupo, que morava numa pequena vila, né, e que lutou contra o governo. Guerra do Contestado, né, do Zé Maria, lá, né, tem os mesmos fundamentos da Guerra de Canudos. A Revolta da Vacina, que foi uma revolta no Rio de Janeiro, né, principalmente, onde o governo começou a vacinar a população sem conscientizar, né, a população da necessidade. E muitas pessoas acreditavam que aquela vacina iria matar, né, que a vacina era para acabar com a população pobre. Então vai haver aí uma revolta das pessoas contra essa vacinação sem conscientização da população. O movimento operário está ligado, né, ao crescimento industrial. Como o Brasil passou a se industrializar, os operários passaram a ter uma maior consciência dos seus direitos. Então vão começar a fazer greves para buscar novos direitos aí, para buscar melhores condições de trabalho. Recadinho aí, ó. Ainda hoje esta aula vai estar disponível lá no canal do YouTube, tá? Não esqueçam de dar joinha e inscreverem-se no canal. Mais tarde terão atividades, né? Eu vou passar uma atividade no Conexão Escola. Esses slides que nós vimos, vou enviar no Google Chat para vocês depois, e vocês já podem baixar o PET volume 1, tá? E para poder fazer as atividades que estão lá nele. As atividades do PET 1, vocês podem mandar as fotos pelo Google Chat. Beleza? Terminamos por aqui. Vou responder algumas perguntas que me fizeram aí.